A gente segue com esses destaques do Reino Unido porque, emocionados, britânicos dão um último adeus à Rainha Elizabeth II. É o momento de acionar o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Luca, boa noite. Quais foram os momentos mais marcantes do funeral da monarca em Londres? Boa noite, Lívia, Daniel, todos que nos acompanham nessa segunda-feira histórica. Hoje pela manhã nós acompanhamos a finalização da longa fila que se formou desde a última quarta-feira para prestar as homenagens à monarca Elizabeth II. Às 6h30 da manhã a fila foi finalizada antes do corpo seguir, depois com a própria carruagem, um grande desfile militar até a abadia de Westminster. Esse que é o primeiro funeral de Estado que acontece no Reino Unido desde 1965, quando morreu Sir Winston Churchill, esse que foi primeiro-ministro do Reino Unido em 2 ocasiões. Então, grande parte dessas cerimônias eram novas para o público que assistiu em peso todas essas transmissões feitas ao longo do dia. Nós vemos, então, que depois o funeral começou pontualmente às 11 horas da manhã, horário aqui de Londres, com a presença de mais de 100 chefes de Estado, presidentes, monarcas e outras pessoas notórias aqui da sociedade britânica fizeram presença no serviço fúnebre, que demorou cerca de 1 hora, antes de 2 minutos nacionais de silêncio, que marcaram também a última passagem da rainha por Londres. Depois a carruagem foi levada até o Arco de Wellington, um ponto muito importante da cidade, antes de seguir viagem para a cidade de Windsor, aproximadamente 33 quilômetros aqui da capital, onde aconteceria um segundo serviço aí para apenas 800 pessoas, em comparação com as 2.000 que estavam em Londres, e um momento mais privativo, exatamente antes do sepultamento da rainha na Câmara, na capela de São Jorge, em Windsor, juntamente com outros membros da sua família, sua própria mãe, a também chamada Rainha Elizabeth Bowes-Lyons, o seu pai, Rei Jorge VI, seu marido, Philip, o Duque de Edimburgo, que morreu ano passado, e sua irmã Margaret, que tem suas cinzas também nessa Câmara, e, portanto, a rainha permanecerá com o resto da sua família, com toda a sua família nessa localidade. Nós vimos grande comoção nacional, milhares e milhares de populares se juntaram tanto aqui em Londres quanto em Windsor e também no caminho entre as duas cidades para conseguir, nem que seja por um segundo, nem que fosse por um segundo, ver ainda o carro da rainha passando e homenagear essa que foi a mais longeva monarca do Reino Unido e o fim da segunda era elisabetana, considerando que tivemos Elizabeth I no século XVI e agora essa que foi tão importante também na reconstrução da monarquia, na permanência do Reino Unido como uma monarquia constitucional de respeito e também construindo pontes diplomaticamente em todo o mundo. Vemos então que esse período de quase 11 dias de luto nacional formalmente se encerrou hoje e a nova era agora com o rei Charles III se inicia com grandes desafios por parte do monarca e do governo em si, também governo novo de Liz Truss, que assumiu há menos de 10 dias. Falando já dessa nova era, Luca, o que já é possível observar para o futuro do Reino Unido com o rei Charles III no comando da monarquia? Olha, Lívia, considerando os desafios econômicos, principalmente na inflação de 2 dígitos, também o alto desemprego em algumas regiões do país e o aumento considerável no preço de energia e gás, ele precisará, mantendo a neutralidade sempre, que é uma das características principais do monarca britânico, fazer um governo de unidade nacional, de certa forma, reconstruindo uma imagem tão desgastada que ele mesmo cultivou ao longo dos últimos anos, principalmente após a separação com a princesa Diana e a morte subsequente da mesma, além, é claro, de se mostrar uma pessoa acessível às pessoas mais comuns da sociedade, já que sempre foi considerada uma pessoa que vivia mais dentro das redomas do castelo e longe do homem britânico comum. Ele tem sido dado uma chance pelo público britânico para ele neste momento e muito provavelmente essas primeiras semanas, esses primeiros meses na frente da chefia de Estado do Reino Unido serão um teste para que ele mostre que está disposto a seguir em frente com o legado de sua mãe e também fazer um governo muito próximo, como eu disse, do povo, sem ser um rei distante e com problemas pessoais, como mostrou quanto era príncipe de Gales. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o Reino Unido passa por essas questões econômicas que eu levantei e aí fica nas mãos da primeira-ministra e do governo, com um novo gabinete, de fazer as mudanças necessárias para combater a inflação, garantir gás
para todos os britânicos durante o inverno que se aproxima e também combater essa crise alta do custo de vida que tem dificultado a vida dos britânicos de classe média e classe baixa. Com certeza ela que não pôde fazer muita coisa e nem falar muito, exatamente por ter sido ofuscada a sua posse com a morte da rainha, agora será cobrada também nas próximas semanas até o Natal, principalmente nas questões geopolíticas, já que a guerra da Ucrânia também completará logo mais essa semana 7 meses e os europeus estão de olhos atentos também a essa situação. Exatamente, os desafios são muitos para os britânicos, né, Luca? Obrigada pelas informações. Boa noite e até amanhã. Agora, Rodrigo Constantino, como o Luca bem explicou para a gente, né, são muitos os desafios agora que o Reino Unido está enfrentando, principalmente nessa área econômica. Inflação na casa dos 10% já, crise energética, altos preços das contas de energia. Embora Rei Charles III não tenha essa função de chefe de governo, que é um papel exercido pela primeira-ministra Liz Truss, de que forma que ele pode atuar para tentar diminuir as tensões, para tentar ajudar na resolução desse problema? Tem algo que ele possa fazer nesse sentido? Eu acho que não, Lívia. Eu acho que realmente o papel dele é muito mais ali de representar a estabilidade, o Estado, a coroa, né, a monarquia constitucional britânica da maneira mais firme, porém discreta possível. Ele tem que se inspirar muito na própria mãe, né? A rainha Elizabeth II soube fazer isso e usou das prerrogativas e do poder que a rainha da Inglaterra, e no caso agora o rei da Inglaterra, possuem, que não é apenas decorativo, como alguns pensam, usou dessa prerrogativa em momentos muito delicados e necessários. Mas, via de regra, é um trabalho muito mais de bastidores e de demonstrar estabilidade como o Estado, né? E não se meter, não se intrometer, não praticar ingerência no dia a dia da gestão do governo. Então, inflação, esses problemas a Inglaterra já passou outras vezes na história. Antes mesmo da Margaret Thatcher ascender a posição ao cargo de primeira-ministra, os trabalhistas deixaram uma inflação de 2 dígitos, né? E era um país com greves, paralisações gerais, e não foi fácil. Mas a rainha não tentou, por conta disso, atuar ali como uma espécie de gestora. Eu espero que o rei Charles também fique na sua, e é uma função importante lá, como alguém que está simbolizando essa estabilidade ao longo do tempo, e não alguém que está se metendo no dia a dia. Pois é, Miguel Daúde, na resposta do Rodrigo Constantino, ele falou 3 ou 4 vezes em estabilidade. Essa é a sua expectativa? Porque circulam vídeos na internet desses primeiros dias de Charles no reinado, comandando a coroa britânica, um pouco irritado, um pouco impaciente. Ora uma caneta que estoura, ele fica visivelmente irritado, também com seus assessores, auxiliares. Qual a sua expectativa para esse reinado do rei Charles? Falam muitas coisas, né? Sim, Daniel, nós estamos ouvindo coisas do príncipe, a gente sabe que ele não tem a popularidade da mãe, da rainha, é o começo e cada pessoa tem a sua característica. Mas o que nós temos que entender é que o rei da Inglaterra, ele terá uma assessoria muito grande e ele sabe qual é o seu papel hoje no Estado, né, do Reino Unido e dos países que cercam, né, hoje a monarquia inglesa. O que ele tem que fazer, na minha opinião, é deixar transparecer para os seus súditos que ele tem uma preocupação muito grande com a questão econômica. É o que lhe resta, ele não tem o que fazer. A questão econômica, nós já dissemos aqui, vai, sem dúvida nenhuma, abalar muito o povo inglês, porque o povo inglês não está acostumado com essa inflação, né? É uma inflação muito alta, que tira o poder de compra. Eu acho que o papel do rei, ele será orientado neste sentido, de deixar transparecer e passar para os seus súditos que ele está preocupado e está fazendo alguma coisa para evitar que este mal chegue para a população do Reino Unido.